Oi, pessoal! Somos das turmas de Biologia Bacharelado 2016.1 da UFRB e vamos falar nesse vídeo sobre a evolução da úlcera péptica, da etimologia até o tratamento. Vê que a gente fez um vídeo bem legal pra vocês, então assista até o final. Beijinho. Vem com a gente! Desde o século XVII, já suspeitava-se da presença de substância ácida no estômago humano. Essa hipótese foi confirmada quando William Belmont isolou o ácido clorídrico presente no suco gástrico humano. Bom, ele era um cirurgião do exército americano em 1822, quando foi chamado para atender um caçador canadense de 19 anos que havia levado um tiro no abdômen. Após 5 semanas de tratamento, houve a recuperação do paciente, porém com uma complicação, uma fístula gastrocutânea com orifício de 6 cm de diâmetro. Após 9 meses de internação hospitalar, com a recusa do condado americano de manter o paciente no hospital, Belmont levou o paciente para tratá-lo em sua própria casa. Então, ele viu aí uma ótima oportunidade para realizar estudos para a melhor compreensão do processo digestivo. O nervo vago já era conhecido anatomicamente desde a época de Galeno, porém suas funções eram incertas. Foi a partir do século XIX que ele ficou conhecido como nervo pneumogástrico. Considerado o maior nervo craniano, origina-se na parte de trás do bulbo raquidiano, sai do crânio por uma abertura chamada forame jugular, desce pelo pescoço, tórax e termina no estômago. Responsável pela inervação parasimpática de alguns órgãos abaixo do pescoço. Nesse caso, vamos focar no estômago. Em 1814, Benjamin Brown demonstrou por que a secção no nervo reduzia a secreção gástrica. Já em 1823, foi observado que a secção do nervo no nível do pescoço resultava na retenção dos alimentos não digeridos, concluindo então que o nervo era responsável tanto pela secreção quanto esvaziamento gástrico. Ivan Pavlov, 1824, confirmou que o nervo pneumogástrico tinha importante função na secreção do ácido clorídrico, durante o que chamamos de fase encefálica da digestão, que seria a resposta aos estímulos sensoriais que ativam o apetite. Após observar alguns pacientes submetidos à excisão cirúrgica de suas úlceras, Karl Schwarz cunhou a afirmação sem ácido, sem úlcera, em 1910. Prevaleceu então que a origem da úlcera péptica era o excesso do ácido clorídrico, já que 90% dos pacientes apresentavam hipercloridria, apesar da teoria de que ela era originada pelas falhas de defesa da barreira da mucosa ou processos inflamatórios. A partir disso, tratamentos antiácidos começaram a ser indicados. As melhoras parciais dos sintomas ocorreram, mas grande maioria logo recaía, e ocorria inclusive a piora dos sintomas, como sangramentos ou perfurações. Ficou óbvio, então, que as dietas antiácidos não eram adequadas devido à baixa taxa de cura e elevado número de efeitos colaterais. O primeiro cirurgião que contribuiu a indicar a ressecação dos nervos vagos foi Jaboulay, nascido na França em 1860. Outra contribuição importante foi também do cirurgião francês André Lataget, nascido em 1877, que, em 1921, produziu um estudo detalhado dos nervos vagos e aplicou sua teoria da vagotomia para o tratamento de sintomas dispépticos. Ele incluiu uma gastrojejuno-anastomose para procedimentos de êxtase gástrica. Porém, este procedimento não foi aceito pela comunidade da época, ficando em desuso nas décadas seguintes. Destacando-se então a gastroenteroanastomose como tratamento isolado para a úlcera péptica. Eventuais complicações ocorreram neste procedimento, como a falha na redução de secreção ácida, ficando evidente a necessidade de novas alternativas terapêuticas. A década de 1940 é marcada pelos trabalhos de Les Dragstedt, médico com formação em fisiologia. Sem nunca ter realizado uma cirurgia, ele sempre falava para os seus:
É mais fácil ensinar um cientista a ser um cirurgião do que um cirurgião aprender a ser cientista. Ele foi treinado como um pesquisador para depois se tornar cirurgião. Um fato que marcou sua carreira foi quando foi submetido a uma nefrectomia por tuberculose renal em 1926. Após anos, a fisiologia gástrica foi uma de suas principais áreas de interesse. Insatisfeitos com as complicações decorrentes da cirurgia para o tratamento de úlcera péptica, iniciou seus estudos sobre os nervos vagos na área, onde sua primeira vagotomia ocorreu em um homem de 35 anos. Com o insucesso da cirurgia, qual seria a solução? Pacientes sofrendo, desesperados por uma terapêutica, se ofereceram para realizar cirurgias, onde deu início aos primeiros passos em direção a procedimentos mais seguros. Assim, após um cara chamado Bill Rhodes realizar em 1881 a primeira gastrectomia parcial para o tratamento de uma neoplasia obstrutiva do canal pilórico, o caminho para o tratamento cirúrgico da úlcera péptica começava a ser pavimentado. A partir do final do século XIX, o tratamento cirúrgico padrão empregado para o tratamento das úlceras obstrutivas era a gastrojejunum-toanastomose, sem ressecção gástrica. Inúmeras complicações advindas do procedimento fizeram com que cirurgiões de renome na época, como Brown e Hawkes, introduzissem modificações para sua confecção. Entretanto, essa era uma operação associada com elevada taxa de complicações, principalmente a úlcera anastomótica, que ocorria em cerca de 1/3 dos pacientes. Os maus resultados do tratamento da úlcera péptica na época fizeram surgir alternativas terapêuticas não ortodoxas e desprovidas de qualquer evidência científica que pudesse trazer benefícios para os pacientes, como a irradiação gástrica na década de 40 e o congelamento gástrico na década de 50. Na década de 1960, foi levantada a hipótese de que outros fatores estariam envolvidos na fisiopatogenia da doença da úlcera péptica. Em 1961, Douglas e Johnson demonstraram que pacientes com uso crônico de aspirina estariam mais propensos a desenvolver a doença do que em relação à população geral.